minhas amigas e meus amigos, ouvintes do podcast RJ em Debate. Queria convidá-las e convidá-los para o lançamento da minha pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD. Esse lançamento da pré-candidatura vai ocorrer no dia 21 de julho de 22, quinta-feira, na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. A ABI é aqui no centro da cidade, na Rua Araújo, Porto Alegre, 71, às 18 horas. Gostaria muito que vocês pudessem nos prestigiar com a sua presença. Prezados ouvintes, o transporte público é, sem dúvida, um dos principais problemas da nossa região metropolitana. A falta de projetos consistentes e de investimentos de qualidade é uma realidade que vem se repetindo há pelo menos 2 décadas. O deputado Luiz Paulo, quando vice-governador e coordenador de infraestrutura, foi um dos responsáveis pela maior expansão que o metrô carioca já viu. Foram nada menos que 17 estações inauguradas, sendo 9 totalmente novas. Além disso, foi o deputado Luiz Paulo o responsável também por inúmeras obras viárias que até hoje são fundamentais para o trânsito do Rio de Janeiro. No programa de hoje, abordaremos algumas questões históricas da mobilidade urbana em nosso estado, apontando possíveis soluções para os problemas enfrentados atualmente. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Olá, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor? Vamos resistindo, né, Pedro? Principalmente nesse duro período da expansão da Omicron, que está deixando o mundo, e especialmente nós do estado do Rio de Janeiro, alardeados, porque o índice de contaminações é absurdo. Com certeza, deputado. Não temos outra opção a não ser resistir, não é verdade? Resistir e vacinar. É verdade. E vacinar. E Com certeza. SUS. E salve o SUS. Viva o SUS. Deputado, para começar o nosso bate-papo aqui dessa semana, nosso 52º episódio do podcast RJ em Debate, vamos lá. Deputado Luiz Paulo, sob a sua coordenação, foram inauguradas 17 estações no metrô, né, sendo 9 totalmente novas. Como que surgiu a ideia de levar o metrô até a Pavuna? Ô Pedro, esse conceito surgiu antes mesmo o governador Marcelo Alencar ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição em 94, eu era candidato a vice junto com ele, e assumimos em 1º de janeiro de 95. Essa ideia chegou lá à nossa mente em 91, 92, quando o Marcelo era prefeito e eu era o seu secretário de obras. Um dia eu levei ao governador até a Pavuna para solicitar a ele que duplicasse a estrada Rio do Pau, porque nós tínhamos um projeto em mente, bem entabulado, que era duplicar a estrada Rio do Pau, que corta a Pavuna inteira, era uma via singela. Depois, um dia, um futuro governador, que ainda não imaginávamos que seríamos nós, iria construir a Via Light, que inicia-se nos tempos atuais na Rio do Pau, ligando ao terminal rodoviário da Pavuna, e a estrada Rio do Pau duplicada, se construísse o viaduto da Pavuna, chegaria o metrô, que também um dia chegaria a Pavuna. Então, na verdade, esse conceito desse projeto
surgiu lá entre 91 e 92, quando estávamos na prefeitura. Ao ganhar o governo do Estado, e o Marcelo Alencar ter um projeto consistente na área de transporte, com a importante atuação do então secretário Francisco Pinto, fomos montar um plano de reativar com obras todas as possibilidades de expansão do metrô. Aí surgiu o conceito de fazer o metrô, como já planejado pelo próprio sistema metrô, a famosa linha 2, para ligar Triagem a Pavuna. E também, concomitantemente, tentaram levar o metrô para Copacabana, fazendo o trecho Botafogo, Praça Cardeal Arco Verde, e, se fosse possível, deixar o maior volume possível de rocha já escavado para se chegar até Siqueira Campos, no coração de Copacabana. Então, esse conjunto de estações, de obras do metrô, que marcou muito o nosso período de governo, Marcelo governador e eu vice, 95 a 98, nasceram diante desse conceito, mediante projetos, planejamento e organização. Agora, deputado, o senhor acabou de citar rapidamente a Via Light, né, que até hoje é uma importante ligação entre a Baixada Fluminense e a capital. O senhor foi o responsável pela construção. Fala um pouquinho para a gente sobre essa obra. Pedro, esse conceito de construção da Via Light, ele é bastante antigo. Está registrado nos anais da história do nosso estado do Rio de Janeiro que, numa eleição para governador do antigo estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, isto é, antes de 1975, haviam dois candidatos fortíssimos, Roberto da Silveira e Getúlio de Moura. E quem ganhou a eleição foi o Roberto da Silveira. E o comício de encerramento do Roberto da Silveira foi em Nova Iguaçu, exatamente onde hoje é a rua Getúlio de Moura, o seu adversário da época. E, nesse discurso de encerramento de campanha, o Roberto da Silveira prometeu ao povo de Nova Iguaçu de fazer uma via debaixo da Torre da Light, ligando o centro de Nova Iguaçu até a cidade do Rio de Janeiro. E o bairro mais próximo era Pavuna. Então, esse conceito já havia. Eu achei o conceito importante, porque era uma alternativa para a Via Dutra, possibilitaria uma ligação direta de dois bairros fundamentais da nossa região metropolitana, o centro de Nova Iguaçu e Madureira, porque o projeto de concepção da Via Light era ligar o centro de Nova Iguaçu ao bairro de Madureira. E via essa transversal que eu falei, Estrada Rio do Pau, interligar uma possível chegada do metrô a Pavuna. Então, colocamos isso no papel, fizemos um voo de helicóptero com o governador, né? Juntamos nessa parceria à época o Nelson Burnier, que era secretário de governo nosso, secretário da Baixada, e a obra acabou saindo. E hoje ela está construída ligando o centro de Nova Iguaçu até a Pavuna. Agora está incompleta, porque falta o trecho, pelo menos, ligando a Estrada do Rio do Pau até a Avenida Brasil. Mas é uma obra conceitual importante para desafogar a Dutra e ter uma ligação direta entre a cidade do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, simplificando e descongestionando as vias locais. Deputado, o senhor sempre entendeu a necessidade de levar melhorias às áreas periféricas, frequentemente abandonadas pelo poder público. E a Zona Oeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro, talvez tenha sido uma das regiões que mais receberam intervenções na sua gestão.
Nos fale um pouco sobre a sua atuação na Zona Oeste. Ô, Pedro, na gestão do prefeito Marcelo Alencar, entre 1989 e 1992, eu fui o seu secretário de obras. E, como sabe bem você, eu já era engenheiro desde a época do estado da Guanabara. E a cidade do Rio de Janeiro nada mais é, né, do que o antigo estado da Guanabara. Então, eu conhecia todos os planos existentes para a nossa cidade de desenvolvimento. Plano Agache, lá na década de 30, principalmente plano Doxias, na época do Carlos Lacerda, um grego, né? Fez um plano diretor, plano estratégico para a cidade, ou depois o próprias linhas policrômicas, um planejamento lançado pelo então Negrão de Lima. Então, diante desse meu conhecimento histórico de todas as propostas para a nossa cidade do Rio de Janeiro, nós conversamos muito com o prefeito e estabelecemos um programa de obras que pudesse atender as comunidades, mas também tivesse o aspecto estruturante, isto é, obras que deveriam ficar para o futuro. Começamos, Pedro, e aí a Zona Oeste tinha absoluta prioridade dentro desse planejamento, quer seja do ponto de vista político, quer seja do ponto de vista social, de resgatar essa região da cidade. A primeira intervenção assim que a gente teve dinheiro, que pegamos a prefeitura falida, quebrada, e não era rótulo político, foi decretada a falência da cidade pelo ex-prefeito à época, Saturnino Braga, foi tratar de diminuir o número de acidentes na Avenida Brasil. Então, botamos iluminação na Avenida Brasil de Deodoro a Santa Cruz, para acabar com os acidentes noturnos e os assaltos. Olha que eu já tinha, na década de 60 e 65, trabalhado na construção da Avenida Brasil, entre o viaduto dos Cabritos e a estrada Morro do Ar. Então, esse foi o primeiro projeto. Mas quando a gente pegava a Avenida Brasil para ir para Campo Grande e Santa Cruz, você sabe que, se dirigindo de Deodoro para Santa Cruz, o centro de Campo Grande e o centro de Santa Cruz, para quem sobe, está à esquerda da Avenida Brasil e distante da Avenida Brasil. Então, para você ir para o centro de Campo Grande, você tem que descer a Brasil e pegar o quê? A Estrada do Mendanha. Para você chegar em Santa Cruz e ir para o centro de Santa Cruz, você tem que sair da Brasil e pegar à esquerda a estrada, à época chamada Morro do Ar. Mas, paralelamente à Avenida Brasil, tem uma outra via, que todo mundo conhece como Avenida das Américas, mas que ela que continua lá pela Grota Funda, passa por Guaratiba e fecha o anel rodoviário lá em Santa Cruz. Então, nós levamos para o governador um planejamento audacioso de duplicar a estrada do Mendanha, da Avenida Brasil até o centro de Campo Grande, depois duplicá-la um outro trecho que ela chama Estrada do Monteiro e acabar de implantá-la para que ela chegue lá, na continuação das Américas, naquela região que a gente chama do próximo ao Abrigo Cristo Redentor. E fizemos projeto similar para a Estrada Morro do Ar, duplicar a Estrada Morro do Ar até o centro de Santa Cruz e depois, nos trechos que fosse possível, levá-la duplicada pela Estrada da Pedra até fechar o anel com a continuação da Avenida das Américas. E não só planejamos, como executamos isso tudo. Então, são duas grandes vias, duplicação do Mendanha, duplicação do Morro do Ar, ligação da Brasil com o prolongamento da Avenida das Américas, que ficaram, até hoje, obras ousadas, né, para o futuro da região oeste da nossa cidade. Sem elas, talvez ficasse inviável qualquer circulação viária naquela região. Mas, além disso, Pedro, nós trabalhamos na Zona Oeste
pavimentando e iluminando dezenas e dezenas de logradouros públicos. Foram mais de 4.500 quilômetros de iluminação pública, centenas de obras de pavimentação. Então, foi um governo, no meu entendimento, de muito êxito para melhorar a infraestrutura da nossa querida Zona Oeste. Outro projeto de revitalização importante foi o Rio Orla, né? Uma obra que, além de inúmeros benefícios para a população, propiciou a expansão do turismo na praia e o uso de bicicleta não só como atividade esportiva, mas de lazer também na ciclovia da cidade do Rio de Janeiro. Então, deputado, conta um pouco para os nossos ouvintes do podcast sobre esse projeto chamado Rio Orla. A intenção do Rio Orla foi incentivar o turismo, o esporte e o lazer, partindo do pressuposto que toda a orla da cidade, do Leme até o Recreio dos Bandeirantes, é de uma beleza inacreditável. Então, a ideia básica do projeto Rio Orla é calçadão e ciclovia. Calçadão e ciclovia. Então, foi um projeto profundamente audacioso que marcou época na nossa cidade e que plasmou esse conceito em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro e do nosso próprio país. Então, o Rio Orla, né, deu uma dinâmica e uma atração especial para que se as praias do Rio fossem frequentadas com um pouco mais de segurança e infraestrutura. Então, foi algo importantíssimo. E esse conceito de ciclovia a gente aplicou também na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Porque o calçadão com a ciclovia não é só a bicicleta. Naquela época, se falava muito no teste de Cooper, que era você correr no calçadão. Mas também hoje, isso está superado, o calçadão serve para as pessoas andarem, né? Para preservar a sua saúde e sua locomoção. Então, teve esse outro aspecto do Rio Orla, que é a preocupação do cidadão com a atividade física, que é a preocupação com a saúde. E esse conceito, na Lagoa Rodrigo de Freitas, também foi implantado. E a Orla da Lagoa, hoje, passado mais de 2 décadas, 3 décadas, 92 para 22, né? 3 décadas, é um absoluto sucesso. Esse conceito também se aplicou lá em Ramos, o famoso calçadão de Ramos. O calçadão de Ramos tem o mesmo conceito do Rio Orla. Esse conceito foi aplicado em Septiba, na Praia Maria Luísa. Enfim, eu acho que foi conceitos de uma cidade mais urbanizada, mais acessível ao cidadão, na plenitude do que ele necessita: esporte, lazer e saúde. Com certeza, deputado. Infelizmente, nos últimos 22 anos, pouco se viu em realizações realmente estruturantes, pouco ou quase nada, né? E nem sempre isso se deveu à falta de recursos, que, na minha opinião, já virou um argumento padrão por parte de muitos governantes. O senhor acha que tem faltado vontade política? Pedro, infelizmente, os nossos governantes administram por espasmos. É claro que nós tivemos, nesse período, alguns projetos estruturantes, que estavam ligados não a um investimento continuado, mas à realização de eventos, Olimpíadas e Copa do Mundo. E eu estou falando em termos de Estado, não só de cidade. Ora, então, quando você faz um projeto estruturante, como houve na cidade do Rio de Janeiro, né, em função desses 2 grandes projetos internacionais, que foram as Olimpíadas e a Copa do Mundo, gostemos ou não, eles ficam no tempo. Eles ficam no tempo. Né? Então, mas o que é necessário não são esses espasmos. São importantes, mas não
definitivos, no sentido de haver uma linha de continuidade do que fazer. Agora mesmo, a gente vê o governo do Estado anunciar um elenco de realizações que não liga nada a coisa nenhuma. Se isso acontecer, o tempo vai passar e não vai ficar nada estruturante. Os últimos investimentos estruturantes que a cidade teve, volto a dizer, gostemos ou não, foi no governo Eduardo Paes e no governo Cabral, e antes do Paes, no governo César Maia, em função de momentos históricos. Agora, a cidade do Rio de Janeiro tomou um caminho. Ela traçou um plano estratégico de desenvolvimento. Mas o Estado não o fez, até hoje. E o Brasil também não o fez. Então, tem que ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país, definindo as vocações, os investimentos. Tem que ter para o Estado e os municípios casarem os seus com o do Estado. Não pode mais cada um ter um projeto distinto. Agora mesmo, resolve o presidente Bolsonaro a fazer a concessão à iniciativa privada do aeroporto Santos Dumont, sem ouvir profundamente a prefeitura, nem tampouco o governo do Estado. Faz um projeto que pode desestruturar o aeroporto internacional do Galeão. E nessa concessão ainda entra o aeroporto de Jacarepaguá. Veja, agora fazem um grupo de trabalho para ver se melhora o edital, que tem o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto de Jacarepaguá, que do jeito que está o edital vai esvaziar o aeroporto internacional Tom Jobim, que é o Galeão. E nesse grupo de trabalho não chama a prefeitura, onde os três aeroportos estão situados. Quer dizer, as coisas assim tão primárias e absurdas, né, que mostra a ausência de qualquer planejamento estratégico. Nós não temos mais recursos suficientes para fazer investimento para dar errado. Tem que fazer investimento para dar certo. Para dar certo tem que ter planejamento, tem que ter estudo de viabilidade econômica e social, tem que ter muita segurança para fazer esses investimentos. É, no meu entendimento, o que está faltando. Nós precisamos cada vez mais de estadistas e menos de governantes de plantão. Com certeza, deputado, concordo plenamente. Mas nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast RJ em Debate. Hoje nós falamos um pouco sobre o transporte público, que é um grave problema da região metropolitana. Falamos ainda sobre inúmeras entregas feitas sob a sua liderança e que tanto beneficiaram a população fluminense. Eu aproveito aqui, deputado, para agradecer a audiência de todos os ouvintes do podcast RJ em Debate e pedir que sigam acompanhando o seu mandato em nossas redes sociais. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na visão do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para a publicidade veiculada pelo governo Cláudio Castro, governador do Estado. Diz ela: trabalho para um Estado mais seguro para você. Aonde está esse Estado? Esse é o anúncio, mas a realidade que o cidadão conhece é bem outra. O Rio é um dos estados com maior crescimento de morte por armas de fogo. E a violência não para de crescer. A violência que presenciamos a cada dia só aumenta. São exemplos recentes o estupro acontecido em plena sala de parto. Um absurdo. A mãe acusada de assassinar o próprio filho. E tantos outros tristes e aterrorizantes casos que vêm acontecendo. É preciso muito trabalho pensando na população e não somente na eleição. A bola dentro de hoje vai para o Papa Francisco,
que nomeou pela primeira vez na história 3 mulheres para fazerem parte do comitê que norteará as decisões do líder da Igreja Católica, que avalia também a indicação de bispos em todo o mundo. São 2 freiras e uma advogada. Nesse momento tão conturbado que passa a humanidade, com violências de todos os tipos, preconceitos, e a mulher lutando cada vez mais por seu tão merecido espaço da sociedade, o Papa nos dá conta com esse gesto que se torna um exemplo. A mulher tem que ter vez. A luta terá que continuar.